Nós sobrevivemos para poder estar aqui hoje e contar para vocês nossas histórias. O custo, pelo menos para mim, é grande. A gente sofre lembrando coisas que durante décadas a gente negou e tentou desesperadamente de esquecer. Voltamos agora ao começo. Eu nasci no 36, a guerra começou no 10 de maio de 1940 na Holanda. Nossa cidade foi invadida. Eu vejo ainda na minha frente as tropas entrando pela estação de trens. Em poucos dias, os nazistas queriam decapitar, digamos assim, a liderança da comunidade, pequena comunidade judia. Prenderam 11 pessoas, arrancaram meu pai de casa. Foi levado para um campo de concentração na Holanda e em seguida transportado em trem de gado para Mauthausen, na Áustria. Mauthausen é um campo onde morreram presos de todos os países europeus. Em Mauthausen morreram noruegueses, suecos, alemães, holandeses, franceses, italianos, de toda a Europa. 15 dias depois de meu pai chegar lá, chegou uma carta, ainda no começo da guerra tinha isso, uma carta da Cruz Vermelha, avisando que meu pai tinha sido morto. Eu até hoje vejo a minha mãe na porta de casa, lendo essa carta. O seu cabelo ficou grisalho de um dia para outro. Meu pai era gerente bancário e colegas e amigos insistiram muito, a partir desse momento, que minha mãe se escondesse. Foi contactada uma organização protestante de tendência calvinista, da resistência, que nos, digamos assim, que tomou a nós sob sua guarda. Destaco aqui que a comunidade calvinista holandesa era uns 7 ou 8% da população e salvou 25% dos judeus salvos na Holanda. Eu passei em total por 7 endereços diferentes junto com minha irmã. A minha mãe foi escondida numa outra cidade no centro de Holanda. Nós fomos levados eventualmente para uma granja, lá se chamaria fazenda, aqui seria uma granja, na beira de uma cidade vizinha, uns 5 quilômetros da fronteira alemã. Não podíamos sair para fora por perigo de ser visto. A casa ficava a uns 200 metros da porteira de entrada da estrada, mas ao lado, à beira da estrada, ficava um café-albergue, que foi um quartel alemão. Nós tínhamos um cachorro que apenas alguém se acercava à cerca que dava entrada à nossa propriedade, começava a latir para avisar que tinha um invasor. Mas mesmo assim nós não podíamos sair à rua ou mesmo fora de casa por perigo de ser visto. Nunca me faltou nem comida, nem roupa. O casal tinha em casa um casal de idade de tios, avô ou avós, meus pais adotivos, tinham um casal de filhos em casa e uma neta, hoje minha irmã de criação. Se há tempo vou mostrar para vocês uma fotografia onde eu estou com os tartaranetos da família que me deu proteção. Assim como a família do amigo Johannes expôs a sua vida para proteger a de outros, assim a família que me acolheu expôs a sua própria vida para proteger a minha irmã e a mim. Casualmente, na quinta-feira da semana passada, esteve na minha casa um pastor protestante da Igreja Luterana Concórdia, em Porto Alegre, meu amigo, faz vários anos. Aconteceu que
De casualidade, uma vez, ele viu minha esposa caminhando ao redor de um quadro ao lado da igreja, convidou ela para passar uma noite na igreja, na época de Natal, que seu filho tinha uma bandinha, ia fazer uma noite de festa para jovens em ocasião do Natal. Minha esposa me perguntou: tu tem algum inconveniente em ir lá? Não, pelo contrário. Eu fui lá, isso faz uns 10, 12 anos. Presenciei a cerimônia na igreja. Passei o tempo todo chorando. Todas as memórias, aquelas que eu fiz um esforço a esquecer, vieram à tona. Depois, um outro dia, tive uma longa conversa com esse pastor que tem um carisma enorme. Ele fez uma reza especial para mim. Depois ele saiu do país, foi missionário, atualmente é missionário na África. Esteve aqui a semana passada de férias e me fez a honra de uma visita. Agora, qual é o problema sobre o qual comecei a falar hoje? Milhões durante a Segunda Guerra morreram. Judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, negros, homossexuais e outros. Por que a gente sobreviveu? Este é um problema pouco explorado. Isso cria um sentimento de culpa muito difícil de apagar. Eu me lembro que tinha 10, 12 anos, era religiosamente mais crente do que hoje, e lembro ter rezado a Deus muitas vezes: por que não me deixaste morrer junto com meu pai? Essas são consequências que, claro, tudo depende da idade que a gente passa por esses traumas. A idade que meu amigo Curtis passou, ele tinha 10, 12, 14 anos, a compreensão e a elaboração essa idade é uma. Na idade, por exemplo, do meu amigo Johannes, que tinha 2 anos quando começou a guerra, obviamente tinha que ser diferente que aquele que tem 12, 14 anos. E assim, cada um sente e vê e depois leva para o resto da vida a experiência conforme viu no seu momento. Eu poderia falar 1 hora sobre a situação na Holanda, porque a história é complicada. Uma das consequências de toda a história durante a guerra e esconder crianças foi o seguinte: houve uma mulher em Amsterdã extremamente meritória que conseguiu salvar, contrabandear para fora de um centro de detenção muitas crianças e conseguiu esconder ela em lares no sul da Holanda, que basicamente é de fé católica. O norte da Holanda é mais protestante. E esta mulher conseguiu, do governo em exílio na Inglaterra, governo holandês em exílio na Inglaterra, em 1944, antes de terminar a guerra, uma lei que otorgava a tutoria das crianças assim albergadas, sem saber se os pais ou outros parentes deles tinham sobrevivido à guerra ou não. Então imagine-se, depois da guerra, alguns desses pais sobreviveram nos campos de concentração, chegaram para a Holanda, buscaram seus filhos e foram proibidos reavê-los por causa dessa lei. O conflito interno e político, moral que se criou com isso. Isso foi outra das tragédias causadas pela guerra, não diretamente relacionada com a luta militar,
mas criando traumas que também perduram até hoje. Eu tenho uma prima nessa situação. Esta é Holanda, aqui onde eu nasci, aqui tem um aeroporto militar. Foi muito bombardeado, o centro da cidade, aqui onde nasci, foi totalmente bombardeado. Nós vivíamos acima de um banco, a única coisa que ficou em pé foi o cofre do banco. E o aeroporto, obviamente, militar foi bombardeado. Eu me lembro ver descendo num paraquedas um piloto aliado. O avião foi atingido pela artilharia alemã e no paraquedas desceu a metade do corpo. O resto tinha sido ferido e desapareceu. Um quadro também que nunca vou poder esquecer. Esta foi a casa que eu nasci. Sumiu todo o bairro, absolutamente. A igreja ficou em pé. Tudo isso desapareceu. Aqui atrás ficava a estação de trens e uma rua atrás disso, um pequeno parquezinho onde meu pai me ensinou a andar de bicicleta. Esta é um monumento no campo de reunião de presos na Holanda, antes de serem transportados aos campos de morte na Áustria e na Polônia, na Alemanha. O levantamento dos trilhos é para significar de que essa tragédia acabou. Isto também é no mesmo campo na Holanda, em memória aos mortos. Muito obrigado. Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando: cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vêm os permanentes. Aí você cresce e mais tarde eles já não são mais tão permanentes assim. Seu sorriso conta a história da sua vida. Pronto Dente, o melhor sorriso deve ser o seu.